Olá, pessoal. Ângela Santiago aqui para mais um podcast PodPet. Sejam bem-vindos a todos que estão nos assistindo. Uma boa noite para todos vocês. E vamos conversar um pouquinho hoje com quem? Com a Priscila Monteiro Brandão. Eu resolvi fazer um programa um pouquinho diferenciado hoje. Trazer aqui uma simpatizante da causa. Ela não é protetora, gente. Ela é uma apoiadora, uma simpatizante. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Porque a Priscila, ela não é blumenauense. Ela é paulista, né, Priscila? De longe. Veio de longe? De longe. Então, e quanto tempo já faz que tu moras em Blumenau? Eu mudei para cá em Blumenau em 2021, né? No meio de 2021. Pandemia? Tava na pandemia, mas eu vim a trabalho, né? Consegui uma transferência, eu tava morando ali em Joinville. Sim. E aí, eu sou professora, né? Trabalho na escola. Recebi uma transferência para Blumenau. Como a escola daqui é maior, tal, a gente pensou e viu que era uma baita de uma oportunidade, nem pensamos, nos mudamos para cá, né? Mas eu quero começar agradecendo você pelo convite. Obrigada. Espero, de alguma forma, poder ajudar, né? Trazer informações e somar aí nessa causa. Que não é nada fácil, né? Eu vinha falando para a Priscila, gente, olha, assim, ela como apoiadora, a gente precisa muito dessas pessoas e simpatizantes, que não são aquelas pessoas que vão lá e resgatam e correm e tal, né? Que eu, inclusive, eu sou uma delas, mas, enfim, as protetoras hoje, elas estão todas ali lotadas, meio lotadas, todas atribuladas de situações ruins, né? Sim. Graças a Deus, hoje a gente pode contar com o nosso poder público, que tem nos ajudado bastante também. Só que é lógico, a gente tem algumas lacunas aí serem preenchidas ainda, Sim. né? Porque nada é perfeito. Mas, dentre tantas cidades, assim, eu acho que ainda nós conseguimos respirar um pouco aqui em Blumenau, com certeza, né? Eu, como a Ângela sabe, né? Paulista, nós já conversamos sobre isso, inclusive, né? A questão de que aqui, uma coisa que eu gosto muito, eu como uma pessoa que gosta muito de bicho, eu acho muito bacana o fato de você não ver tantos animais na rua como lá em São Paulo era uma coisa mais comum de acontecer, né? Aqui, assim, a quantidade de animais na rua é menor, porém também tem muito animal de raça na rua, né? Que é uma coisa que lá em São Paulo eu não vejo, nunca vi, assim. Comentei com a Ângela ontem, né? Esses dias a gente estava conversando, que me espanta quanto cachorro de raça tem na rua aqui em Blumenau, que em São Paulo é uma raridade. Lá os vira-lata sempre tem, né? Que tem em todo lugar. A rua é prioridade do vira-lata, né? É a casa do vira-lata, né? Mas aqui me choca, assim, um pouco a quantidade de animais de raça, né? Pitbull, principalmente. Nós estávamos conversando sobre a questão do pitbull, né? E eu comentei que... Bom, cachorro de raça, geralmente a pessoa paga, né, para ter o cachorro, é o normal. Mas e muitos... é um pouco espantoso, assim, a quantidade de animais de raça que estão na rua, né? Mas aí é que tá o porém, o pessoal, eles pagam, e como hoje a procriação está desenfreada, né, colocam para cruzar, para venda. Vende por qualquer valor, né? Qualquer valor, cai em mãos, acabando em mãos erradas, né? Principalmente esses cães de grande porte, pastor alemão, que a gente está vendo bastante aqui, né? Que até a gente comentou, pastor alemão, o pitbull, né? Aí é um cachorro difícil de se manter, né? Tu sabes perfeitamente, tu conhece lá em casa, que não é fácil. São cachorros de grande porte, difícil de alimentar, difícil de manter, vacinados. É um cachorro que... Eu acho que o cachorro, quanto maior, a minha visão é que ele maior de estrutura, mais fácil ele debilitar na magreza, assim, se ficar muito tempo sem comer. A quantidade de alimento tem que ser maior também, né, para você manter. Principalmente esses cachorros de raça grande, eles precisam de mais vitamina, dessas coisas para manter o porte, e tal. Né? É exatamente isso. Daí o que acontece? A pessoa não dá conta, enquanto é pequena ali come qualquer coisa, né? Tá de boa e começa 6, 7, 8 meses, de repente o cachorro vira um monstro, vai acabar Tem cachorro que come quase 1 quilo de ração, né, por dia. Um cachorro, eu tenho um Rottweiler que, na realidade, antes até daria essa proporção, mas ele engordou muito e a gente teve que diminuir por causa de displasia e tal, né? Eu tenho uma prima que ela tem um Rottweiler, né? Eles adquiriram há pouco tempo e ela falou que vai mais ou menos 1 quilo de ração por dia, né? Então você imagina, por mês, quanto que não vai de ração, né? E essas as dificuldades, assim, que o povo tem para continuar com esse animal, né? Sim. Aí, e também tem aquela coisa assim, ó.
adotar por adotar. Sim. Né? Sem pensar antes, né? Sem pensar, conscientização. Eu sempre digo, um animal, que a gente vinha conversando antes, um animal, ele vive aí, um animal de porte G, ele vive aí 15 anos, Sim. 16, 14, 13, dependendo ainda da raça, um vira-lata. Mas é essa média, então, é muitos anos, né? Sim. Com a gente, né? E muita gente acaba pegando ali pela emoção do momento, né? É filhotinho, é bonitinho, é fofinho, vou pegar e depois, quando começa a aparecer os problemas, né? Que a gente sabe que é uma vida, né? É um ser, então, às vezes vai ficar doente, vai ter que levar no veterinário, vai ter que ter um... Enfim, a gente que tem bicho sabe que alguns gastos você tem que manter sempre para você manter um animal saudável, né? Aí tu também morou muito tempo em apartamento aqui, Sim. né? Sim. Aí tu tem o Bruce. Eu tenho o Bruce, que foi o primeiro cachorro que assim, né? Eu tendo a consciência do que era você ter um cachorro. Na verdade, ele não era para ser meu, né? O meu irmão tinha por volta de uns 5, 6 anos, meu irmão queria muito ter um cachorro. E nós morávamos em apartamento lá em São Paulo também. E meus pais falaram assim, não, filho, agora não dá apartamento, cachorro, 2 crianças, né? Melhor não. Mas aí ele, mãe, mas eu quero muito, eu quero. Daí minha mãe, né, na inocência do adulto, filho, vamos orar então, vamos ver, vamos esperar para ver o que acontece. Passou mais ou menos uma semana depois, apareceu um cachorrinho, que é o Bruce, né, na porta do nosso apartamento lá, abandonado. E aí nós pegamos ele e a princípio era para ser do meu irmão, né? Mas eu já tinha ali por volta dos meus 15 anos, mais ou menos. E aí eu fui cuidando, né? Coloquei para dormir comigo, foi pegando aquele amor, e hoje ele é o meu parceiro de alma, assim. É uma coisa de... Que idade que ele tem hoje? O Bruce ele fez 10, 11 anos agora em fevereiro. Pois é, mas aí volta aquilo que a gente conversou. Hoje tu tens ele em apartamento também, quantos anos, né? Tu ficou... Hoje não, hoje tu... Agora mudei pra uma casa, né? Isso, mas antes ele passou a maior parte do tempo dele no apartamento. Sim, uma boa parte da vida dele foi em apartamento. Daí entra aquela coisa assim, a pessoa tem um cachorro, que o Bruce também não é pequeno, né? Ele é porte médio, né? De médio para grande. Deve estar com uns 20 e pouquinhos quilos aí agora. Para quem não conhece, o Bruce é um caramelo genuíno. Sabe aquele vira-lata vira-lata caramelo? É o Bruce. É o Bruce dela. Grande, gordo, castradinho, né? Castrado. E se criou dentro de um apartamento. Então, assim, o que a gente quer dizer com isso? Que vive bem dentro de um apartamento. Tudo vai da... como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora, mas é da qualidade de vida que você dá para o cachorro. Não importa o local que ele é criado, né? Importa a forma que você cria ele. Mas daí é o que eu quero dizer assim, que muitas pessoas hoje elas deixam um animal na residência ou abandonam ou vai para a página de adoção, um animal de 9, 10 anos de idade que estão ali com elas, que elas precisam se mudar para um apartamento. E acho não poder criar um cachorro em apartamento. Se cria muito bem, né, Priscila? Com certeza. Antes da gente mudar aqui para Blumenau, eu estava numa casa, né, com o Bruce, e na minha visão, até no apartamento, ele se adaptou melhor do que na casa. Ali no apartamento a gente tinha rotina com ele, né? Eu saía para passear antes de trabalhar, saía de tarde, saía de noite. Todos os dias a gente brincava com ele de bolinha para ele poder gastar energia, né? Porque a gente sabe que eles têm, e né? também por ser um cachorro até um pouco mais... Sim. Mas assim, ele vivia muito tranquilo. Dormia, a gente saía para trabalhar, ele dormia. Não tinha reclamação de cachorro latindo, cachorro estressado, né? Ele vivia muito bem ali no apartamento. Um cachorro criado dentro do apartamento, um vira-lata... Grande, MG, né? Não é um cachorro pequenininho, assim, que só falam que pode ter só cachorro pequeno, né? Não, e ele é super de boa, né? Muito tranquilo, muito tranquilo. Se adaptou muito bem ao apartamento. E o que aconteceu agora? Agora tu veio para uma casa, né? Escutem essa. Ganhamos mais 3 cachorros. Eu já tinha 2, né? Que era o Bruce e a Dolly, que eu adotei ano passado. Ela peguei da rua também, de um né? resgate, né? A Ângela, inclusive, né? Que me ajudou ali, a gente ficou meio sem saber. A Ângela não, daí entrou a Priscila. Eu consegui o teu telefone, não sei com quem. Então, eu queria poder ajudar essa cachorra, mas eu não sei de que forma e tal. Eu disse, Priscila, aí eu dei ali um suporte para ela, mas terminou como ela me dando suporte. E foi assim, uma via de mão dupla, né? Porque quando a gente resgatou a Dolly da rua, ela estava no cio, né? Sim. Então, até hoje, isso é uma coisa que eu converso com meu marido, eu penso, olha, nós fizemos uma coisa muito boa. Porque ela na rua, com certeza, ela teria virado mãe, né? E a gente tirou mais ela e mais alguns filhotinhos dessa condição de rua, né? Exato.
mas alguns. Sim. Né? Aí nisso a Dolly veio com ela para apartamento. Sim. Ficou morando lá 1 ano, né? E daí? Aí agora eu me mudei para uma casa e nessa casa ganhei mais 3 cachorrinhos de brinde. Os antigos moradores ali da casa, né? Eles tiveram que se mudar para um apartamento e deixaram a condição, assim, era, né? Os 3 cachorrinhos vinham junto com a casa. Sim. São cachorros ali que têm de 10 a 11 anos, né? Por aí, Cachorros entre 10 idosos. e 12 anos, cachorros velhos. A gente sente bastante, assim, né? Uma tristeza nele, apesar da gente dar amor, dar carinho, a gente cuidar. Mas queira ou não, acho que fica a questão... Não, teoricamente é um abandono, né? Porque é um cachorro que viveu a vida toda ali com uma família, né? Uma rotina, tal, Daí, de repente, bruscamente, vem outras pessoas, né? Apesar de dar amor, receber carinho, eu creio que o cachorro, ele sempre vai ter essa questão do abandono. E são bem idosos, né? São idosos, são pequenininhos até, assim, né? E são nasceram nessa pequenos. casa, eram Sim. dali, né? Um, acho que parece, resgatado. Sim. Então, eles ficaram esses anos todos com a família. Só que isso também a família, lógico, muita gente diz, porque vai embora, deixa na casa. Sim. Lógico, aquela família fez todo um trato com ela, né? Ela ficaria com a casa seria dela, no entanto, mas os cachorrinhos viriam de brinde, né? Os presentinhos. Eu cheguei a conhecer eles, eu creio que jamais na rua, jamais iriam deixar. Só que eu quero dizer como ainda tem aquela coisa do desapego, sim. sabe? Do nada, assim, porque... Fácil assim, né? Fácil, né? Eu não conseguiria hoje. Tu conseguirias deixar o Bruce? Não. Eu não conseguiria mesmo. Também fazer esse tipo de situação, mas a necessidade, ele falou mais alto, aí vem aquela coisa... Muitos não têm também essa conscientização de uma negociar a casa com os cães. Muitos abandonam na rua, né? Eu acho que é o mais comum, na verdade, né? É o mais comum. A maioria... Tanto que quando a gente estava fazendo a mudança ali, né? O rapaz do frete, ele pegou e falou, moça, coisa mais normal que tem a família mudar e abandonar cachorro para trás. Ele falou que como trabalha muito, né, nessa questão de mudança, ele falou assim, é o que eu mais vejo. A família muda, a primeira coisa que fica para trás é o animalzinho. E isso é muito triste, né? Que nem todos têm, como você falou, tem esse... Apesar de não ser o certo, mas eles pelo menos buscaram uma opção, a melhor opção, né, para eles. E muitos simplesmente... largam Essa semana teve um caso que eu fui chamada numa casa, na frente da casa, sim, um vira-latinha, caramelozinho, peludo, até eu vou precisar de lar para ele, gente, que eu pretendo tirar esse cachorro de lá, não posso trazer para minha casa, porque eu já estou no meu limite, né, mas eu preciso muito de um lar para ele, porque a família foi embora para Brasília e ele ficou na casa. Só que ele não ficou pro lado de dentro. Eles fecharam o portão, ele ficou pro lado de fora. E lá fora tem a lixeira. Ele fica o dia inteirinho da lixeira, portão, a lixeira. É o caminho que ele faz. Ele não vai para frente, ele não vai para trás. Imagina a tristeza, né, dele. Vê uma cara de coitado, assim. Imagina. Aí ele faz xixi por ali. Né? Aí os vizinhos estão alimentando, ele faz o cocôzinho dele por ali também, perto daquela lixeira, mas ele fica deitado debaixo da lixeira ou na frente do portão. Que dó. Inclusive eu tenho até uma outra experiência, né? Eu já comentei com você uma vez. O segundo cachorro que nós adotamos, assim, a gente não sabe ao certo a história, né? O que aconteceu, mas a gente acredita que ele foi nessa situação também. Uma família que mudou de casa para apartamento e largou para trás. Ele era um cachorro porte grande, né? Mas, assim, um cachorro castrado, lindo. Ele parecia um Golden, só que ele era vira-lata, assim. Mas aqueles pelos longos, né? Igual o Golden tem, lindo. Ele era... Porte grande? Paixão, porte grande. Ele tinha o tamanho de Golden, assim. Só a diferença dele pro Golden é que ele tinha uns rajadinhos pretos no pelo. E o rabo dele era cotoquinho, assim, né? Não era aquele rabão comprido igual o do Golden. Mas, assim, ele era um cachorro que a gente brincava. Ele era um tapete. Um cachorro que não incomodava em nada. Ele só fazia xixi fora de casa, assim. Um amor de cachorro. Só que assim, antes da gente adotar ele, nós ficamos observando para ver, né, o trajeto que ele fazia. Sim. E ele sempre andava na frente de uns prédios, assim, um condomíniozinho que tinha acabado de ser construído. Sempre, ele não saía de frente daqueles prédios. Porque então, era ali que ele tinha sido abandonado. A gente imagina que ou a família mudou para esse apartamento e deixou porque...
Assim, você olhando, não é um cachorro que daria trabalho, tipo, ai, cansei, vou largar na rua, entendeu? Ele era um cachorro muito... Toda pessoa que ia lá em casa falava, meu Deus, como ele nem parece um cachorro, de tão querido, amoroso, comportado que ele era, sabe? E ele parece um cachorro que veio da rua. Isso. Não, era certo que não era um cachorro de rua, por ser castrado, pelo brilho, assim, que o pelo dele tava. Ele tava muito bem cuidado, sabe? E pelo fato dele ficar sempre rodando ali em torno desses apartamentos que haviam acabado de ser construídos, a gente tinha quase certeza, assim, que ele tinha sido abandonado numa situação dessa, de mudar de casa para apartamento. E ele nunca, assim, apesar de todo o amor que a gente dava para ele nunca recuperou aquele olhar, aquela tristeza, parece que sempre tinha aquilo dentro dele. A gente até brincava que ele era meio depressivo, né? Porque ele era super querido, mas sempre tinha aquele olhar meio para baixo, assim, sabe? Imagino que pelo fato do abandono, né? Hoje até eu comentei isso com o lojista ali da Nereu Ramos, onde também apareceu na frente da loja dele um cachorrinho, um cachorrão, né? Preto e tal, e ele me ligou e estava apavorado, o que ia fazer, porque já era meio-dia, o cachorro não saía da mesma posição, ele estava com medo de tocar, porque parece que ele estava machucado e tal. Aí ele mesmo, conversei com ele muito preocupado também, assim, né? Ele ajuda como ele pode, igual também é um simpatizante, assim, pelo que me pareceu, não conhecia ele antes, fiquei conhecendo hoje. E ele conseguiu meu telefone, falou comigo e pediu uma ajuda. Mais ou menos como eu conheci você, assim. Exato, Então, porque a preocupação dele com aquele cachorro, assim, era... Nossa, sabe? Parecia que ele já estava no nosso mundo, vivendo no nosso mundo de protetor. E ele não é um protetor, mas ele se compadeceu de um jeito... E ele disse, ele não estava preocupado com o cachorro que estava na frente da loja dele, não era esse. Com o estado do com o estado do né? cachorro, né? Que ele precisava de alguém para dar uma olhada, que ele precisava, meu Deus, o que ele ia fazer e tal. Aí eu disse, não, tenha calma, eu disse, vamos tentar achar um lar para ele, alguém que fique com ele, e daí nós corremos atrás do atendimento veterinário. Aí o que aconteceu? Eu lembrei, CEPREAD, né? O CEPREAD atende realmente quando nós temos alguém que fique. E ele conseguiu a pessoa que fica, né? Foi um trabalho, como eu digo, não em equipe, porque uma equipe de 2 não dá, foi uma dupla, trabalho de dupla, eu e ele naquela função, e deu super certo. O cachorro foi atendido pelo CEPREAD e realmente ele estava assim, já praticamente em estado de desnutrição, e o CEPREAD recolheu, medicou e tal, certinho, e levaram para a adotante, né? A pessoa que vai fazer o lar. Que bom, né? Que deu certo, né? Que eu acho que vai ser o mesmo, o teu caso com a Dolly, que vai acabar ficando, né? Inclusive, eu estava lembrando de mais um caso agora, né? Essa questão do abandono, né? Que eu te conheci, não sei se você lembra, foi nessa situação. Quando eu morava aqui, no apartamento, né? Ali na Gustavo Zimmermann. Como a Ângela falou, eu sei a minha realidade, não posso pegar muitos cachorros, né? Até mesmo porque na época eu morava em apartamento. Apartamento você pode ter, mas assim, não dá pra você ter 5. Esse apartamento era apartamento de mais ou menos Aí tu ajuda como tu pode, né? Metros. Então, assim, eu conheci uma pessoa na escola que era, assim, ajudava também na causa animal sempre que possível, só que como ela é daqui de Blumenau, então tinha mais contatos que eu, né? Sim. A situação foi a seguinte. A moça se mudou pro condomínio, o dono não acertava apartamento, você lembra? Verdade. Ela largou o cachorro, daí a desculpa dela, eu larguei na casa da minha mãe, mas ele foge. Ou seja, o cachorro ficava na frente do condomínio deles, do apartamento deles. Era uma tristeza, porque ele ficava desesperado. Qualquer pessoa, até me arrepia assim, porque me dói o coração pensar como é que tem gente que tem essa frieza, assim, né? Ela morava dentro do prédio. E ele ficava, assim, do lado de fora. Um prédio bom, né? inclusive, assim. gente, guarita ali 24 horas e tal. E ele pro lado de fora esperando ela. Cada vez que ela saía ali de carro, para trabalhar. O desespero dele era tão grande, qualquer pessoa que ele via, ele tentava correr atrás. Não sei se era numa forma de entrar lá dentro, né? Ou enfim. E aí eu sei que a princípio, eu não tinha visto nenhum cachorro de rua ali naquela região onde a gente morava. Como eu sempre saía para passear com o Bruce, né? Na época eu tinha só o Bruce. Aí eu vi aquele cachorro muito desesperado ali na frente do prédio, ele ficava... Dava pra ver aquele cachorro perdido, sabe? Tipo, alguém me ajuda. Aí eu perguntei pro porteiro, né? Esse cachorro é de alguém, sabe? Se apareceu e tal. Daí ele comentou, acho que foi uma pessoa que mudou pra cá e o dono não aceitou. E aquilo me deu uma indignação. Eu falei, cara, como assim? A pessoa não aceita...
tchau, tô indo. Eu vou né? para dentro e tu fica fora, Como? tu vai ficar ali, fechar o portão me e fica ali. deu uma indignação muito grande. Eu, a princípio, nunca tinha, assim, ido atrás legalmente, né? Ajudava Sim. como podia. Mas daí eu fiz o contato com a Ângela ali, né? Pedi o contato, na verdade, pra moça, que era a Suelen. Sim. Aí lá, eu conheço a protetora e tal, e foi nessa situação que nós nos conhecemos, Sim, né? sim, foi Mas nessa essa foi a situação. primeira situação, assim, que eu vi de uma pessoa, tipo, vou entrar e fica aí e ver conclusão o que do caso. Daí eu consegui ali eu acho até que foi o Egon, Sim, né, foi lá do SEMAS, conversar. foi lá, conversou com o porteiro, conversou com ela, né? E ela realmente aí levou o cachorro para casa da mãe dela. Se está lá, não sei, mas foi levado. Sim. Né? E eu acredito que sim, porque o Egon ainda ficou de monitorar esse animal. Né? Acompanha, Mas foi uma situação bem chata e realmente foi ali que que nós nos conhecemos. E também assim, depois aí veio a situação da Dolly, né, que estava naquela via ali na Gustavo Zimmer, no Itopava Central, perdida totalmente. Aí a Priscila avistou como né, tu ia fazer um lar para ela. Eu disse, não, eu preciso fazer um lar, porque na verdade, a minha situação era ver se ela ia se acertar com o Bruce, né? A preocupação. A pior, porque né? o Bruce era o filho único, assim, né? Já era um cachorro de 8 anos, na época, ele tinha uns 8, 9 anos. E eu brinco, era aquele meio ranzinza, assim, o velho meio ranzinza, né? Sim. Meio, não me incomoda. E a Dolly novinha, né? Sim, o veterinário falou que ela tinha de 1 a 2 anos, então Sim. ela tava naquela pilha, né? Daí eu falei pra Ângela, eu vou ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Dei uma chavecada no marido também, porque o marido é meio assim, né? Ele gosta. Ele fala assim, mas ele ama também hoje em dia. Sim. Tanto que com os 3 lá, Tom ele vai, dá boa noite. Tom. Ele é aquele típico homem, assim, que... Não, mas o cachorro não dá. Mas depois que pega, você apega, né? E aí... Falei, Ângela, eu vou ver, né? Dei uma chavecada no marido, falei, vou ver, vamos ver. E eu entrei, coloquei ela pra dentro de casa com a ideia de que a gente ia só tentar um lar, né? Pra ver, até a Ângela conseguir alguém, eu falei. E depois ela foi ficando, né? Foi ficando, foi conquistando a gente com o jeitinho carinhoso dela de ser. Mas sabes que é dessa forma que o simpatizante, o apoiador, Sim. como a gente chama aquele trajeto dele dentro da causa animal, né? Ele mesmo se ele não puder fazer alguma coisa, um lar para aquele animal, ele procura recurso fora, ele ajuda com recurso, como vocês fazem. E ali automaticamente consegue dar um respiro para nós, assim, um pouco mais sossegado, né? Como for da Dorla ali, eu não sabia o que eu ia fazer, onde é que eu ia colocar ela. E depois teve os custos também, né? Da época não tinha castração, mutirão, foi castrado, foi pago fora, as vacinas, tudo isso são custos, né? Sim, e são custos altos, né? A gente sabe exatamente, que E mesmo que tu não fosse ficar com ela, mas tu iria dar esse apoio para nós. Era isso que tu iria deixá-la 100%. Para poder entregar, né? Para uma pessoa que possivelmente iria adotá-la. Mas daí que bom que ela balançou o teu coração e deu tudo certo. Tá lá com nós até hoje. A gente chama de bonequinha. A bonequinha. A gente fala bonequinha, ela vira a cabeça, assim, como se entendesse, né? O que tá falando. Mas é isso aqui. E o que tu me diz aqui de Blumenau em relação a esses casos? Assim, a demanda está bem maior que fora, né? Uma São Paulo, um estado tão grande. Assim, na verdade, a cidade que eu vim era uma cidade interior, assim, né? Hortolândia. Hortolândia, né? Mas também era assim, a gente via, eu acho que em todo lugar tem cachorro de rua, né? Em todo lugar tem. Mas eu não lembro de ver tanto, assim, eu não sei se era porque naquela época eu era muito nova, não tinha essa visão, né? Mas o fato é que, assim, aqui a gente percebe também, né? Vira e mexe, eu entro naqueles grupos de animais perdidos, animais abandonados, né? Eu fico ali vendo, tem uma hora que eu até paro de ver, porque começa a me dar uma angústia, assim, né? Você vê a quantidade de... E eu acho, assim, muitas vezes nesse caso de abandono, porque você vê são cachorros cuidados, são cachorros bonitos, e que entra aí nessa situação, né? Às vezes muda, às vezes não tem condições e acaba parando nessas páginas. E o fato é isso. É desesperador, assim, né? Às vezes, meu marido até fala, se acalma porque a gente não pode abraçar o mundo, né? A gente não tem como... Agora, assim, a gente já tá no nosso... Não no nosso limite, né? Mas são 5 cachorros, a gente sabe que a gente vai ter que castrar os cachorrinhos ali da casa, dar vacina, né? A questão da alimentação e tudo. E são cachorros mais idosos, uma delas já tem um tumor, né? Ela tem, acho que tem até mais de um, né? Ela tem aquele nas costas ali, acho que tem nas mamas tem também. Mas é muito idosa, não sei se
compensa a gente mexer naquilo. Não, porque... ela eu acho que é mais, né, deixar ali ir vivendo do jeitinho que ela já tá andando. Tentar dar uma boa né? qualidade de vida, sim. né? Quando vocês chegaram ali, ela mal levantava, Sim, né? Agora já tá não. andando, já corre até para brigar com os outros. Já corre, meu Deus, né? Não, Já caça encrenca. É inacreditável, né? Eu brinquei com ela assim, né? Quando a gente foi mudar, eu detesto briga de cachorro, ela sabe, ela até para de ser doida, mas eu tenho pavor de briga. E daí eu falava, meu Deus, Ângela, que medo deles brigarem e tal. Daí eu falei, bom, pelo menos se der briga, vão ser 4, né? Eu falei, porque a velhinha... Nem aí. Nem... Pois foi a que mais me deu trabalho, né? Quando ela começou a andar, ela vai pra cima do Bruce, ela vai pra cima de quem... Na realidade, ela fica até com os dela, entendeu? Na realidade, eu peguei uma situação ali, porque ela não andava, gente. Ela não andava, ela se arrastava. Literalmente se arrastava. Daí eles ali, reformando a casa, numa geral, limpando e tal, para se mudar, né? Aquela coisa. Eu também acompanhei essa parte. Aí... Quando ela veio e trouxe o Bruce e a Dolly... Eu não entrei com os dois primeiro, né? Eu fiquei 2 dias, eu e meu esposo, ajeitando ali as coisas da mudança. O Bruce e a Dolly estavam numa hospedagem ali. No hotelzinho. Depois a gente se preparou para o momento de trazer os dois, né? Aí quando... Não, foi muito engraçado. Meu, gente, foi muito engraçado. Daí o Bruce apareceu, a Dolly, né? Ela colocou ali dentro. Quem é que a gente vê? A idosinha, mas saindo num desespero, levantou a orelha. E ela veio assim, meio capenga, né? Meio capenga e correndo, mas ela correndo, capengando assim, né? Mas ela, tipo assim, tô preparada pra luta. Não, foi, meu Deus. Não, eu também esperava dos outros, agora dela não. E é engraçado porque, assim, ela é mãe dos dois, né? Dos doisinhos que tem ali. E daí, agora eles já estão mais amigáveis, assim, mas nos primeiros dias, era ela que puxava a tropa dela, entendeu? Os dois, eles estavam tranquilos. Aí ela levantava os orelhos, começava a rosnar, e os dois também vinham, era ela que puxava ali a encrenca. Não, essa cachorrada mesmo, tá louco, isso é muita coisa. É uma graça, né? Mas o amor que eles retribuem pra gente compensa tudo isso, né? Sim. O amor, o carinho. E aqui em Blumenau, tu já ajudou tem uma outra situação que tu pode contar pra gente, uma situação de mais... Aqui em Blumenau, assim, aconteceu... Na verdade, como eu mudei ali pra casa não faz nem um mês, né? Eu morava em apartamento, então... Eu ficava meio que... Mais restrita, né? Restrita, né? A minha ajuda era mais assim... Olha, apareceu um cachorro aqui, o que eu posso fazer? Mas, assim, a primeira situação mesmo que apareceu foi desse cachorro aí, né? Até mesmo porque, como eu falei, ali era raro, assim, a gente ver cachorro. Agora, os últimos tempos, começou a aparecer mais. Isso me preocupou um pouco, assim, sabe? Que era raro ver cachorro ali na rua. Esses últimos dias já via 1, 2, assim, mais comumente. Sim. Mas o primeiro caso, eu acho que foi essa situação aí do cachorrinho abandonado ali pra fora. Depois, logo em seguida, foi a Dolly, daí também, né? Porque deu até aquela confusão, que eles eram bem parecidos. Falando, meu Deus, escapou, tá ali, não tá? E depois, mais, assim, eu já tava com a Dolly, tinha passado um tempo, apareceu um outro cachorro, que ele parecia meio mestiço de pitbull. Ele era um cachorro grande, assim, preto. Eu não lembro se eu cheguei a conversar com você desse caso, mas eu acho que não. Ele apareceu, assim, do lado do nosso condomínio tinha 3 lojinhas. Era uma farmácia, né? Uma adega e uma gula ali, aqueles promoção de alimento. E aí, esse cachorro apareceu ali na frente da adega, né? E eu sempre que eu posso, eu boto uma ração, coloco água, isso não me custa nada, né? Posso não ter uma casa ali para oferecer. E daí apareceu esse cachorrinho, parecia um cachorro bem novo, assim, os dentes bem branquinhos, meio bobão, assim, filhotão, né? Filhotão. E aí, eu peguei e comecei a brincar com ele ali, às vezes descia, brincava com ele um pouquinho, botava ração pra ele, água e tal. E aí comecei a fazer uns contatos, né? Pedi pra Suelen, que era... Eu não compartilho muito no meu Facebook, porque eu não tenho muita pessoa aqui em Blumenau, muita gente conhecida, mas eu sempre peço pra alguém que... Postar e ajudar a compartilhar, alguém que tem mais, né? Mais contato, que possa ter um alcance maior, né? Também. E daí eu pedi pra Suelen postar ele, era um cachorro bem bonito, assim, a princípio. E também dava pra ver que ele tava perdido, assim, né? Ele ia e vinha atrás de qualquer um que aparecesse. E daí eu pedi pra ela postar, e ele ficou mais ou menos uma semana ali, sabe? Ele ia, dava uma caminhadinha, brincava, e voltava pro mesmo lugar. Voltava pra frente da adega ali. O pessoal do condomínio ali é um condomínio que aceita cachorro, e aqui é difícil o condomínio que aceita, né? Então o pessoal cuidava assim também, né? Sempre tinha uma ração, colocava água, potinho e tal. E daí eu lembro que ele apareceu lá num domingo, e daí
ele ficou lá, assim, por volta de até uma sexta-feira. E o rapaz da adega, ele tinha conseguido contato com uma protetora, era alguma ali da região, não lembro, não conhecia, mas ele falou que na sexta-feira ela viria buscar ele para levar ele pro lar dela, né, Sim. até ela conseguir algum adotante. E daí eu lembro que foi até num feriado, que era um recesso, quinta e sexta. E daí na sexta-feira eu lembro que na quinta eu saí para passear com os cachorros de noite, a gente sempre saía feriado, a gente saía um pouquinho mais tarde. Ele tava lá na frente, assim, bem... né, qualquer um que aparecia ali atrás. Daí ele veio, ele me reconheceu, brincou comigo e tal. Só que eu tava com o Bruce, daí eu fico com medo da briga, né? Peguei, entrei rapidinho, dei uma atenção pra ele. E daí daí eu entrei lá, entrei com os cachorros, né? Fui pra casa. Na sexta-feira de manhã eu falei pro meu marido assim, eu vou dar um pulinho ali na Quimania, vou dar uma olhadinha nas coisas, né? Tal, mulher gosta de sair bater perna, né? Mesmo seja sem dinheiro, só pra olhar um pouquinho. Eu falei, vou lá. E daí eu fui na Quimania, fiquei mais ou menos 1 hora e eu pedi o Uber pra vir embora. Quando eu pedi o Uber pra vir embora, o GPS mandou ele entrar na primeira rua. Mas eu não sei por que cargas d'água ele não entrou. Ele foi reto. E daí, quando ele entrou ali naquela segunda rua, eu vi um cachorro preto atropelado. Ali na entrada da Pedro Zimmermann. Ah, eu lembro dessa aí, situação. Aquilo, assim... Meu Deus, me deu uma... até me emociona, assim, de falar, né? Porque eu quando eu começo a cuidar, por mais que não seja meu, mas eu Cachorro falo, que morto. porcaria, né? E daí eu vi na rua e na hora veio na minha cabeça. Eu acho que é ele. Mas daí o Uber seguiu, tá? Eu entrei em casa, eu passei da portaria e eu comecei a chorar, desesperada. Porque eu fiquei, poxa vida, hoje ele era numa sexta-feira, naquele dia a mulher ia vir buscar ele, né, pra levar pro lar. Sim. E aí eu entrei no apartamento já assim, meu marido me conhece, né, dele, o que foi, você viu? Daí eu só falei o pretinho, daí ele já acho que já veio na cabeça dele, eu falei, gato, vai lá e vê pra mim se é ele mesmo que tá ali. E daí ele foi, daí infelizmente era ele, né, que estava atropelado. Pelo que o rapaz da portaria falou, ele já tinha sido atropelado ali por volta de umas 5 da manhã, eu acho. Eu lembro dele. Agora eu acho tô que vocês lembrando. até passaram lá pra ver, né? E Eu esse lembro. foi um caso, assim, que mexeu muito comigo, porque Ela pediu ajuda. você se cobra, né? Você fica com aquele sentimento, tipo, eu fiquei assim, poxa vida, eu devia Porque ter prendido ele na sacada que fosse, né? que na Mas realidade tu pediu muito tempo ajuda, Sim. né? E assim, e foi falando com um, com o Sim. outro, aí por ser bateu, um cachorro de porte grande, é tudo mais complicado, né? bateu com a insistência também desse pessoal das lojas, Sim. conversou com eles, esse rapaz começou a olhar para esse Sim. cachorro, correu atrás também, porque é aquele efeito dominó, né? Uhum. A gente vai levando de um para o outro, vai muitas vezes tete a tete, né? E foi o que aconteceu e foi arrumado lá. Sim. E na quinta-feira ele estava Na morto. sexta-feira, infelizmente, né, por um azar aí do destino, e foi uma coisa muito engraçada, porque ele não saía de frente da loja. E esse dia eu não sei o que aconteceu, que ele foi... Eu morava na Gustavo Zimmermann, ele foi caminhando até a Pedro Zimmermann, e aí, infelizmente, foi bem ali de atropelado. esquina. Eu lembro Mas desse caso. isso. Às vezes isso acontece muito. Inclusive, assim, tem um caso essa semana que eu olhei, eu acho que quem postou foi a Rosa Brandilize, que ela é uma protetora. Ela não se intitula protetora, mas ela corre muito atrás, assim, sabe? Ela também estava postando, a pessoa estava postando, aliás, não foi essa semana, meu Deus, estou ficando doida, já faz um tempo. A pessoa está postou para ela pediu muita ajuda. E acabou que esse cachorro foi atropelado ali mesmo onde ele sempre ficava, só que na beira da estrada, assim, né? Então, uma via movimentada, aí a pessoa fica com aquela impotência aquela sensação de impotência. Por que eu não fiz? Por que eu esperei? Que, né, eu me cobrei muito, mas assim, infelizmente a gente não tem como saber o amanhã, né? Mas eu me cobrei assim no sentido de eu falei, poxa vida, por que eu não, sei lá, eu sei que ia ser uma loucura, né? Porque ele era um macho porte médio, meu cachorro também é porte médio, meu cachorro ele é macho, então, né, o macho tem toda... Mas eu falei, poxa vida, se eu soubesse, eu tinha colocado ele na sacada, que fosse à noite, pra ele não, né? Não, Mas infelizmente às vezes acontece, e assim, se eu pudesse deixar um apelo, né, pra quem assiste, assim, sempre que possível a gente andar uma milha a mais, um pouquinho que seja, né?
que seja compartilhar, porque às vezes você não compartilha, mas se você compartilha, às vezes uma pessoa que você nem imagina pode pegar e vira exatamente, gente, a cuidar do cachorro. A gente sabe que adotar não é todo mundo que tem essa capacidade, né? Não é todo mundo que consegue. Às vezes... De acolher, de dar um acolhimento, mas pelo menos uns uma dias. Uma coisa momentânea, assim, que a gente consiga tirar o cachorro daquela situação até ter um tempo de respirar, pensar. A gente, eu não sou protetora, né? Mas assim, a gente que apoia essa causa de forma geral, assim. Porque só tu sabes como é que tu ficou naquele final de semana, como tu ficou ruim naquela sexta. Eu chorei, assim, muito... parecia que era meu cachorro, sabe? Ele tava assim, eu conhecia ele há uma semana, né? E nem conhecia, eu ia lá, brincava com ele um pouquinho, botava água, ração e ia embora depois, né? Mas aquilo isso mexe muito com a gente, essa sensação de impotência, assim, de... Poxa vida, isso né? acontece demais, sabe? Sim. Tem um caso lá de Penha agora que eu vi também ontem, ainda uma amiga minha postou para mim e disse, olha, o branquinho aqui, o pequeno, foi morto, mataram. Eram 2 que a protetora de lá estava insistentemente demais, insistindo, que realmente o povo compartilhasse, que assim, ó, eu acompanhei um pouco daquele caso, né? Até eu falei para minha amiga, não estou lembrada desse caso. Olha aqui, não sei o que. Aí depois eu cheguei em casa, fui dar uma olhadinha realmente. Aí eu puxei lá. Aí tá na minha página. Aí eu compartilhei umas 2, 3 vezes na página, muita gente. Infelizmente não deu. Agora está lá. Estamos procurando lá para uma. Né? Era um macho e uma fêmea, agora ficou a menina só. Né? Então, assim, se ninguém abrir a porta da sua casa... Vai ser mais uma para eu falo assim, né? Às vezes você não precisa adotar, mas só o fato de você pegar ali pode ser até que você adote, né? Por exemplo, a minha situação. Eu já tinha falado que eu ia ficar só com o Bruce. Não estava nos teus planos, isso, né? Não queria outro cachorro, apartamento. A gente tinha até adotado uma filhotinha que depois foi para casa dos meus pais, né? Porque ela era um furacão. A Ângela, não sei se chegou a ver o vídeo. Que ela destruiu o apartamento inteirinho, gente. Mas inteirinho mesmo. Mas eu só mandei ela pra casa dos meus pais. Igual eu falo, né? Uma coisa que eu sempre falo com meu marido. Cachorro é responsabilidade. Não adianta a gente querer viver como se não tivesse. Vai viajar, você tem que pensar. Não dá pra querer viajar e largar o cachorro. Eu tenho essa consciência. Eu peguei... Então, assim... E automaticamente que muita gente pensa que cachorro é só alimentar e acabou. Não é isso. Não é isso. O que eu falo. Pra mim, eu sei que não se compara a ter um filho, mas é uma vida que depende de você. O cachorro depende de você. Depende. Principalmente o cachorro que está em apartamento. E a vida inteira. Isso. Essa questão dela, assim... Eu falei pro meu marido, né? Ela tava destruindo o apartamento inteiro. Ela comeu sofá, ela comeu... cama, até copo de vidro ela comia, ela dava um jeito de pular na pia, derrubar o escorredor de louça, ela era um furacão, né? Furacão. Mas eu falei pro meu marido, é nossa, nós não vamos fazer, entendeu? É nossa, a gente adotou. Só que apartamento tem aquela questão do latido. E daí ela começou a latir, daí vem vizinho e reclama, daí ia ter que pagar multa, enfim, todo aquele caos. E meus pais moram em São Paulo, né? Eles têm casa, a casa deles tem quintal, tem pátio, eles já têm um outro cachorro macho. Daí eu falei, gato, eu acho que no momento é melhor a gente mandar ela pra lá pra ela, até porque a gente via que ela tava muito estressada ali, aquela questão de apartamento e tal. Mas ainda assim, nós não abandonamos. Já falei pros meus pais, é uma questão de tempo até eu trazer ela de volta, né? Agora com 5 fica um pouco mais difícil. Agora tá numa casa, mas daí já tem mais 3. Tem que esperar algum descansar ali pra poder trazer ela de volta. Mas... essa questão, assim, né? Igual como eu falei, depois da Zara a gente falou, bom, em apartamento não é qualquer cachorro que dá pra ter. Mas apareceu a Dolly, nós fizemos, a princípio era pra ser um lar temporário e depois deu certo. Então pode ser que isso aconteça, né? Às vezes dá uma chance ao amor. Exatamente, dá uma chance ao amor. Essa a palavra certa, a frase certa. Exatamente. Às vezes você acha, eu não vou pegar porque eu não gosto, não quero ter. Cara, o bichinho, ele vem pra somar na sua vida, te dá um trabalho, dá um estresse, mas o amor que eles têm, igual eu sempre falo, a gente chega do trabalho, eles estão lá, eles vêm, eles pulam, eles lambem. Às vezes você sai lá fora para estender roupa e volta. 5 minutos, parece que faz um ano que eles não te veem, o desespero, né? Então, o amor é incondicional, é incondicional. Eu sempre falo assim que os seres mais puros, na minha visão, é a criança e o cachorro. O cachorro, o animal, enfim, né? Porque o cachorro você pode maltratar, você pode bater, você pode fazer o que for, ele sempre vai retribuir e aquilo o que amor. tu falou, a criança,
O animal, ele depende a vida inteira da gente. Sim. Porque a criança, um filho... Depois que cresce, né? É dependente. Sim. Digamos, até aos 18, Sim. tu tá preparando um filho para o mundo. Sim. Tu consegue preparar e ele consegue andar com as próprias pernas. O cachorro cachorro né? não. Enquanto ele estiver vivo, vai ser você. Exatamente. Eles dependem de nós, só de nós. Sim. Né? Hoje ainda falei para esse lojista ali da Roquins do cachorro. Falei para ele, João, eles sentem tudo que nós sentimos, né? Eles têm todos os nossos sentidos. Inclusive, eles sentem frio. Não é só frio, fome e sede. Sim. Calor, eles têm depressão. Sim. Né? Eles sentem medo, que muitas vezes o medo deles é o ataque. Sim. A defesa reação, deles né? Né? Então, assim, eles têm depressão, sim. Porque eu já conheci um cachorro, inclusive eu estou à busca de um lar temporário para aquele pitbull depressivo. Tinha um casal que foi para São Paulo, né? A mãe e o filho. Ele está ali à espera de uma adoção. Agora já começou a comer, graças a Deus, porque ele ficou ali. Ele rejeitou comida durante 3 semanas. Ele estava só à base de água, não desidratou por causa da água. Ele quase não evacuava, porque tinha muito pouquinha coisa no estômago. Ele estava se mantendo vivo, esse cachorro. Ele levantava, comia 3, 4 baguinhas de ração e voltava para... Ele está em cima de uma cama dentro de uma kitnet. Era a cama que o rapaz deixou, que ele é fissurado por aquele tutor. E ele entrou em depressão. Hoje até eu tenho umas fotos dele que eu até quero trazer para a semana que vem, que está colocando aqui. Ele, assim, não tem cara de pitbull. De tão magro que ele está. Da tristeza, né? Da tristeza. Da separação. Até o olhar dele. Sabe? Porque tem cachorro que é magro e tal, mas ainda está com um olhar mais esperto e tal. Ele não, ele tem assim os olhos bem, o olhar bem caído, um semblante assim bem de tristeza mesmo, e ele está bem magro. Até levei ração esses tempos para ele novamente. Mas é aquela coisa, a gente sabe que não vive só disso, da comida. Sim. Então, ele está passando por uma fase ruim. Inclusive, eu quero até aproveitar agora o espaço que a gente está falando nisso. Eu quero postar umas fotos dele aqui, eu quero arrumar uma adoção para ele, porque está difícil, gente. Esse caso é recente? Esse chegou caso a postar no Facebook? Não cheguei a postar, mas infelizmente houve ali uns compartilhamentos, mas ninguém... Então, assim, eu lido muito com pitbull dia a dia, né? Muita gente me chama, a própria Polícia Militar, quando tem casos de pitbull, também me chama. Por quê? Não porque eu seja expert na raça, é porque eu amo a raça. Então, assim, tudo que tu me perguntar hoje sobre um pitbull, eu sei te responder. Sim. E a minha compaixão com eles é tão grande, a minha devoção com eles é maior, sabe? Lógico, isso aí para mim não tem distinção, sendo vira-lata ou raça ou não raça, mas como ele é uma raça totalmente discriminada, tanto que ele está ali com a extinção já, a extinção dele já é marcada, já é futura. Por quê? Porque a partir de 6 meses nós temos a lei, a 14.204, que ele tem que ser... Obrigatória a castração. A castração. Né? Ele tem que deixar de existir. O pitbull vai deixar de existir. Se a gente for pensar a fundo nessa palavra... É triste, né? É porque triste. O bicho não tem culpa, né? Ele não tem culpa. A raça dele tem que ser extinta, porque nós somos os culpados. Fomos nós que deixamos eles assim. Então, por nossa culpa, culpa da minha raça, ele vai ter que deixar de existir. Então, se tu pegar a fundo realmente essa palavra, é uma palavra ruim, né? Aí eu conheço esse pit que está com essa tristeza toda, está depressivo. Então, e a gente consegue... Para mim é difícil, assim, eu fico até emocionada de falar, porque é difícil tu lidar com esse cachorro. A gente vê o cachorro ali com depressão, e a gente que trabalha com as leis sabe, ele, né, é tão firme dentro das leis, saber que ele tem que ser extinto. Né? A gente sabe que todo mundo vai morrer. Sim. É a única certeza que nós temos para nós. Ninguém está marcado, né? Ninguém tem data, né? Exatamente, mas a gente sabe que o fim deles está próximo, né? Então, isso é muito triste. E saber que o ser humano deixou ele assim, daquele estado, e de qualquer forma ele vai antecipar a morte, porque esse cachorro vai vir em óbito. Se realmente eu não conseguir um lar para ele, ele vai vir a óbito bem mais cedo. E hoje eu me conformo com tudo. Um cachorro na rua atropelado, lógico, não é um conforto a palavra que eu vou falar agora. Já aceita, né? Mas
Assim, isso me traz repúdia pelo fato de alguém ter deixado aquele cachorro na rua. Mas um cachorro morrer de depressão pelo fato de um abandono, gente, isso é muito triste. É muito triste. Para quem não lembra também, o ano passado, uma das nossas protetoras aqui, aqui da Redondeza, né, de Luiz Alves, a Marlis, que também partiu assim, inesperadamente, foi embora para outro plano. Ela deixou alguns cachorros ali, eu fiz todo um trabalho ali com o pessoal de Luiz Alves, né? O município de Luiz Alves, a prefeitura, consegui doar 26 cães de lá, mais um ainda me chamou a atenção. Inclusive, eu estava fazendo uma limpa no meu celular antes de vir para cá. Você postou esse cachorro? Postei, é um pretinho ou não? Preto, muitas vezes. Que eu cabisbaixo, né? Que só ficava no que eu fui lá várias vezes, a gente foi lá fazer a limpeza, a manutenção da casa, para eles até ter, né? Porque a maioria estavam dentro da casa, alguns no mato. Tentar dar uma sobrevida para eles, uma subsistência, né? Com ração, água fresca, as cobertas, era frio, eu lembro. E aquilo me chamou a atenção, aquele cachorro dentro do quarto dela o tempo todo. As 3 semanas que eu fiz um trabalho lá dentro daquela casa, um mês praticamente, ele estava no mesmo local. Ele levantava dali, ele ia certinho, ele ia no trajeto, uma linha reta do quarto dela, ele vinha, só cruzava, e ali fora, levantava a perna, fazia xixi, quase não evacuava, porque não tinha nada no estômago, nada que a gente botava lá, parece que ele queria comer, e ele voltava para aquele canto. Eu imagino assim que a depressão canina, né? Não só a depressão canina, do ser humano também, mas nessa questão que nós estamos falando, deve ser meio que uma morte lenta, né? Aos pouquinhos o animal vai definhando, porque ele deixa de comer. Mas aí eu te digo, um ser humano para morrer de uma depressão é difícil, né? Sim, aí ele tem medicamento. Exatamente, né? E daí tem toda uma estrutura familiar, muitas vezes por trás, a família ajuda e essa tal, é uma né? questão, né? Eu sempre falo com meu marido, assim, né? Na causa animal. O animal, ele é muito dependente do ser humano. Totalmente, o ser humano, por exemplo, quando a gente vê, assim, uma questão uma família passando necessidade. A gente sabe que geralmente muita gente corre atrás. Vai ajudar. A gente eu ia dizer mais agora. meio de ajudar, né? Poxa vida, eu posso tirar uma roupa dali minha, doar tal, fazer isso, aquilo. Agora o cachorro não. Então, você depende o que eu ia... N fatores para você conseguir Exato, é o que eu ia... Era onde eu ia chegar. Né? Então, assim, um ser humano, dificilmente ele vai morrer de depressão, porque sempre ele vai ter alguém ali tentando animar, fazer, né? Tentar reviver aquele ser, né? Agora, um animal, infelizmente, são poucas pessoas que se preocupam. E eu tentei por diversas vezes, eu contei toda a história dele na minha página, eu tentei por diversas vezes doar ele e ninguém quis. Onde está esse animal? Hoje ele está no abrigo. Ele está num abrigo onde tem mais de 1.000 cães, né? Parece, acho que 700, 800 cães. Se está vivo, não sei. E, sinceramente, não quero saber. Porque isso me machucou muito. Sim. E vai me machucar mais ainda. Marcam, né? De eu ter que ir atrás e saber que ele não está mais com a gente, né? Aí vai me dar aquela sensação que tu tinhas lá atrás, né? Por que eu não levei? Gente, mas eu tenho 46. Não, tem situações que a gente quer, mas não tem, né? Aí eu ia ter 47. Então, assim, por que eu tenho que ter 47, né? Por que... eu postei muito compartilhamento e ninguém fez nada. E agora é a mesma situação que eu estou passando com esse pitbull. Então, o que eu quero dizer? O cachorro, ele não é só fome e sede. Sim. É frio, medo, calor, ele tem a depressão, ele sente dor, ele tem febre, ele é febril. O Bruce já teve. Exatamente. Tem gripe. Tem gripe. Né? O Bruce ele tem a gripe canis, né? Que é aquela tosse louca, que agora vocês cuidem, né, dos seus cachorros agora no inverno, vacinem contra a gripe, porque não é fácil. E olha, né? a minha situação até, eu vacinei o Bruce, né?
para deixar na hospedagem, eu tirei da hospedagem e ele veio com essa tosse. Então, ainda bem Ficou. que eu tinha vacinado. Exato, porque senão né? era pior. Imagina assim, ele já é um cachorro idoso, então imagina... Sim. Claro, ali incomoda um pouquinho pela questão do barulho, ele agora já parou, né? Mas ele tá sempre ali... O Agora, ano imagina passado... se não tivesse dado, né? Os meus eu não tenho vacinado da vacina da gripe nenhuma, porque assim, aí tá naquelas condições assim, poxa, já tem a polivalente lá. Caro pra caramba, né? A da raiva, que agora nós temos que fazer a da raiva, porque estamos, parece, com foco de raiva, surto de raiva aqui em Santa Catarina. Então, já é uma outra situação para me preocupar. Daí, eu não vacinei da gripe. O ano passado, que aquela coisa não está dentro, cercado e não vai ter perigo. Pelo amor de Deus, Ângela, é um vírus. Pegou lá fora, de repente, um que estava no portão, outro cachorro ali assim, passou, trouxe para dentro. É até uma questão legal da gente entrar nesse assunto, né? É caro. Pode ter certeza que mais depois caro, que a gente tiver que gastar com tratamento, vai ser muito mais caro. Muito mais caro. Né? Porque eu, como eu falo, na época que eu era nova, eu não me atentava nessa. A gente dava vacina da raiva, porque a prefeitura dava gratuita. A gente tinha 3 cachorros lá em São Paulo, né? Até que o segundo cachorro que eu adotei, ele ficou doente. Ele pegou a doença do carrapato. A gente não sabia de onde, porque na nossa casa era tudo calçado e tal. Da onde que veio o carrapato? Ele pegou. Quanto que nós não gastamos em veterinário? Uma nota, teve que fazer transfusão de sangue, porque ele ficou com anemia, ficar internado. Então, às vezes, a gente... Tanto que esse foi um pensamento que eu me obriguei a mudar. Eu falei, a vacina é cara, mas ela é uma vez no ano que você tem que dar. Sim. Né? Foi o que aconteceu ali da gripe, né? Um dos meus pegou, passou para todos eles. Então, assim, dá-lhe. Ainda eu consegui controlar no xarope. Não deixei ela evoluir. Mas aquele xarope, o Tossicanis, meu Deus, aquilo lá, eu fui em Agroave, fui cá, fui lá. Onde tinha, eu estava comprando. Fui comprando. Porque assim, meu Deus, gente, foi assim uma fase tão ruim que eu passei. Então, assim, agora eu estou bem louca correndo atrás da vacina da gripe. Realmente, é caro, né? A gente não vou... Eu, quando fui dar ali nos cachorros, quase caí para trás, né? Porque eu dei 2 vacinas dele, já tinha dado a da raiva e a da polivalente também. Sim. Mas eu acho que eu dei a do Tossicanis e Giardia, que era o que pedi ali. Meu Deus, é uma facada no coração. Mas eu sempre penso nessa questão. Quanto que eu não iria gastar se por um acaso eles pegassem, né? Muito mais, pode ter doente, certeza. Alguma coisa. O Bruce mesmo, que é um cachorro idoso, meu Deus, eu nem imagino agora a nota que ia ter que... Então, esses animais que a gente está falando, Priscila, é aquela coisa, eles estão sujeitos a pegar tudo isso. Então, assim, o Bruce tem... O Bruce, os 3... E o Bruce e a Dolly, eles têm vocês, tem tu e o Tom. Os meus têm eu, meu marido, né? Minha família que ajuda também. Mas e aqueles que não têm, né? Então, é isso que a gente tem que continuar a luta. As protetoras ajudando de alguma forma. Esses simpatizantes, esses apoiadores como você também nos apoiando, tentando nos ajudar da melhor forma possível, aquela que realmente está ao alcance. Eu tenho uma apoiadora aí, uma querida, que ela me ajudou semana passada. Eu não vou citar nomes, mas ela me deu uma grande ajuda semana passada e foi assim, meu Deus, foi... Oásis no deserto. Exatamente. É uma querida. No sábado à noite ela me ajudou. Eu estava lá bem desesperada. Ela me deu uma grande ajuda, ela é uma grande apoiadora também, mas, assim, eu não posso citar o nome dela, mas, se ela me permitir, semana que vem eu trago o nome dela, que é uma querida. Ela também nos apoia muito, assim. Ela ajuda um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho cá. Então, assim, são pessoas como você, faz acontecer, né? Para nós. A gente não pode fazer tudo, mas sempre o que está ao nosso alcance, a gente pode fazer, né? Exatamente. Igual nós estávamos conversando. Às vezes você não pode ajudar dando um lar, mas você pode ajudar com valor, você pode ajudar compartilhando. Às vezes você não tem dinheiro nem tem lar, mas ajuda compartilhando. Vai que alguma pessoa que você tem lá, né? Exatamente. E a conscientização, né, Priscila? Gente, a conscientização, ela faz parte. Hoje, a pessoa, assim, o fato de repente, tu estar ali filiado a uma página de Facebook, de... Instagram,
desses casos de maus tratos, animais para adoção, Sim, animais, né? perdidos, né? Esses Muitas grupos. Se você está ali, custa, gente, compartilhar, compartilhe, marquem as pessoas, porque a visibilidade é um efeito dominó. Sim. De repente, Você nunca aí, sabe, né? Para quem você vai estar alcançando, né? exatamente, Então, assim, não tenho dinheiro, mas acontece que um dedinho ali, ó, gente, compartilha. Sim. E deu. Isso pode achar que não faz a diferença, Eu até faz e muita. Tava lembrando aqui um exemplo, né? Uma situação de família, assim. Sim. Depois eles vão assistir, ela vai saber de quem eu tô falando. Ela não era muito chegada assim, bicho, era tipo, eu cuido, não faço mal, mas não é Sim. muito a minha praia, né? E aí um dia ela foi fazer a unha na manicure, a manicure pegou e falou, ó, abandonaram uma filhotinha aqui embaixo da carroça do meu marido. Ele tinha aquelas carroças que vai, carreta, né, que vai atrás Sim. do carro. Abandonaram embaixo. Aí ela olhou assim, eu vou ver com as crianças, ela, né, tinha 2 filhos, vou ver com as crianças. O mais novo tá pedindo muito, tal, vou ver se eu... Vamos ver, né, vou ver com meu marido, vamos ver o que acontece. E daí foi e tal, conversou com o marido, falou, fez uma surpresa pros filhos, pegou a filhotinha e levou. Minto, na verdade, foi antes disso. Essa filhotinha foi a primeira cachorra que ela teve. Mas há um tempo atrás apareceu um gato na casa dela, um gato branco. Simplesmente surgiu. E ela meio assim com o gato. Sim, Eu sim. não gosto muito que o gato faz aquele barulho, né? Ele ronrona. O gato foi ficando, ela foi começando a gostar ali do bichinho e tal. E Aí apareceu foi. essa situação dessa filhotinha. Foi se apegando, se apegando. Eu sei que agora ela está com 2 cachorros, 3 gatos, uma tartaruga. Então, assim, só o fato da manicure pegar e colocar ali, ó, Sim. tem, né? Parecia um cachorrinho aqui na carreta. Cara, hoje em dia ela é apaixonada por bicho. A gente brinca até que ela é a doida dos bichos. É igual mas eu, isso. assim. É exatamente ela tem um isso. amor que a gente conversa hoje em dia de bicho. Porque às vezes é contagiante e tu começa a ajudar Sim. e tu não para mais, né? Você vê o retorno que o animalzinho te dá, É. né? O amor que eles te dão. Sim. Você vê que chega só para trazer coisas boas. Então você começa a entender esse amor. Então não custa nada, né? Compartilhar, falar. Às vezes numa conversa informal com um amigo seu, olha, tem um cachorrinho tal, assim, não sabe de alguém que poderia ajudar. E assim a gente vai fazendo uma corrente, né? É isso, a corrente do bem. Cada um ajudando da forma que pode. Então, 1 hora de programa. Aí tu me perguntou lá atrás, o que eu vou falar em 1 hora? Eu disse, Priscila, tem tanta coisa para falar. 1 hora. A gente está chegando no fim desse bate-papo gostoso. É um bate-papo onde a gente conversa um pouquinho, né? Fala da sua experiência de vida, traz as informações, faz apelos, Sim. né? Isso é tudo em função do animal, da causa animal, né? Eu sempre digo, né? Ajudar. Mas não posso deixar de finalizar esse programa. Eu quero deixar um forte abraço para o João, ali da Espásio de Mobile de Luca, na Nereu Ramos, ali na 367, que esse foi o nosso anjo do dia. O salvador do dia. O salvador do dia, João. Muito obrigado. O João me agradeceu hoje. Eu que tenho que te agradecer, né? Porque o cachorro realmente estava de frente à loja dele, ele preocupado e tal. E realmente, ele conseguiu. Nós 2 juntos, a gente conseguiu fazer acontecer no dia de hoje. Até fazer um comentário, né? Assim, entrando nesse gancho. Quando a gente faz o bem, a gente está fazendo bem pra gente mesmo. Eu tenho certeza que ele vai dormir muito feliz hoje. Hoje Ele fez uma ação que vai mudar a vida dele toda. E é exatamente isso. Então é isso, João. Né? E, pessoal, é uma loja muito boa. Vão ali, passam ali. Já vou fazer até uma propagandinha para ele. Fica na Nereu Ramos, na 367. Eu estou com o endereço aqui, que é o endereço do cachorro, onde o cachorro estava. O João ali da Espásio de Mobile de Luca. É assim, nossa, realmente o João fez a diferença. E é isso, João. Fica aqui o meu abraço, tá bom? E assim, pessoal, a gente vai chegando ao final de mais um podcast PodPet. Semana que vem tem mais pessoas aqui também falando um pouquinho sobre a causa. A gente vai trazer, assim, tem uma gama de novidades aí pela frente. E é isso, quero agradecer a Priscila também, minha convidada de hoje, né?
E é isso, uma boa noite para vocês, um finalzinho aí de quinta-feira, uma boa noite de quinta-feira para todos. E lembrando que o nosso programa também fica aberto aos portais de Facebook, YouTube e Spotify. Aqui, emissora TV Galega, aberto para todos os portais. Ok, gente? Muito obrigado e uma boa noite.